As liberações de chakra são a base dos poderes em Naruto. Quando uma pessoa nasce, ela é designada uma das 5 liberações de chakra principais. E ela vai ter os seus jutsus baseados principalmente nessa liberação de chakra. As 5 liberações de chakra padrão são raio, fogo, terra, água e ar. E ainda existem algumas outras liberações, como as liberações Yin e Yang, mas essas daí não são de acesso geral. Poucos ninjas possuem essa liberação do Yin e Yang. Mas existe um nível adiante. Quando um ninja nasce com 2 liberações de chakras diferentes e as combina, nasce uma Kekkei Genkai. A Kekkei Genkai é basicamente uma combinação de 2 liberações de chakra que o ninja nasce com ela, ou seja, é hereditário. E essa combinação de 2 liberações de chakra geralmente cria umas combinações bem legais. Existem diversas Kekkei Genkai no universo de Naruto, mas somente algumas delas têm apenas um usuário, e é deles que eu vou falar nesse vídeo. Então eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, comentem aqui o que vocês acharem, e se vocês gostarem no final, vocês decidem o que fazer. Mas eu peço que assistam até o final e deem uma chance pra esse vídeo, porque ele tá muito legal. E começando pelo primeiro ninja da lista, Hashirama Senju e o estilo madeira. Eu sei que você pode argumentar com o estilo madeira, dizendo que tem muitos usuários por aí, como o Guru Guru, Orochimaru, Yamato, mas todos eles pegaram células de Hashirama e implantaram neles, fazendo com que eles aprendessem o estilo madeira. A Kekkei Genkai original é do Hashirama, e só ele possui essa Kekkei Genkai no sangue. Hashirama, como todos sabem, é o primeiro Hokage de Konoha, e ele foi o fundador da vila. A Kekkei Genkai do estilo madeira junta as liberações de água e terra. O Hashirama consegue controlar essas 2 liberações de chakra, formando a liberação do estilo madeira. E pela quantidade colossal de chakra que o Hashirama tem, que é um dos ninjas com mais chakra da história, ele consegue criar madeiras em quantidades colossais e abismais e muito grandes e muita madeira. Eu não vou por isso. E a madeira que o Hashirama cria ainda tem propriedades de supressão de chakra, principalmente eficaz contra bijus, inimigos com muito chakra, mas funciona em seres humanos normais também. O Hashirama consegue usar essa habilidade tanto para defesa quanto para ataque, mas ele usa principalmente na ofensiva, criando campos inteiros de florestas onde ele controla, criando braços e pernas e criando estruturas colossais de madeira. O Hashirama ainda tem muitas técnicas que são extremamente icônicas de Naruto, como a liberação da madeira, a grande floresta, que ele consegue criar uma floresta gigante e consegue absorver chakra das pessoas que estão lá dentro com as propriedades de supressão de chakra das árvores. Ele ainda tem também, na liberação do estilo madeira, o dragão de madeira, que ele usa na luta contra o Madara e a Kurama, e como o Hashirama ainda tinha domínio do Jutsu Sábio, ele conseguia combinar o estilo madeira e o Jutsu Sábio para criar outras técnicas, como a arte sábia, os portões divinos, que consegue controlar e suprimir as bijus e as selalas, e também o jutsu final dele, que é a estátua de 1000 mãos verdadeiras, que é aquela estátua gigantesca com um monte de mão atrás que ele usa para derrotar o Madara no Vale do Fim. Resumindo, o Hashirama e a sua técnica do estilo madeira é uma das Kekkei Genkai mais poderosa e ele é um dos que melhor controla. E o próximo da lista é o Kimimaro. O Kimimaro era o último sobrevivente do clã Kaguya e a principal arma do Orochimaru. O Kimimaro aparece no Naruto clássico no arco de resgate ao Sasuke, que é um dos melhores arcos da obra, inclusive. E lá é apresentada a Kekkei Genkai dele, do controle dos ossos. Diferente da Kekkei Genkai anterior, o Kimimaro não junta 2 liberações de chakra para poder modificar e controlar os seus ossos. Isso é uma habilidade hereditária do clã dele, o clã Kaguya, que é um outro tipo de Kekkei Genkai que envolve também os dojutsus, como os 3 dojutsus principais, Byakugan, Rinnegan e Sharingan, e algumas outras Kekkei Genkai. No caso do Kimimaro, a Kekkei Genkai dele vem do clã dele, que é o clã Kaguya. Só que esse clã já tinha sido completamente extinto na época que o Kimimaro estava vivo. Por isso que eu ponho ele como o único usuário dessa Kekkei Genkai. Falei um monte, mas não falei o que a Kekkei Genkai dele faz. A Kekkei Genkai dele permite que ele controle e manipule os ossos dele, mudando o tamanho, densidade, peso e a forma. E como o Kimimaro era um ninja de elite, ele conseguia combinar a Kekkei Genkai dele com um taijutsu excepcional, conseguindo criar armas com os ossos dele, como lâminas e espinhos perfurantes, ou usar isso na defesa, como um escudo feito de ossos que era praticamente impenetrável. Kimimaro era um ninja extremamente poderoso que tinha completamente noção da sua capacidade com a sua Kekkei Genkai, o que fazia com que ele podia criar umas habilidades bem legais, como a onda de ossos que ele fazia brotar do chão, que furava tudo que estava em cima dela. E para conseguir derrotar o Kimimaro, precisou juntar o Rock Lee, o Gaara e o Naruto, que eram 3 dos genins mais poderosos que o mundo conhecia. E a próxima pessoa dessa lista é a Mei Terumi. A Mei Terumi é a quinta Mizukage da Vila da Névoa, e ela apareceu na época da reunião dos 5 Kages. A Mei é um caso bem especial, porque normalmente as pessoas têm uma Kekkei Genkai que misturam 2 liberações de chakra, mas a Mei tem 2 Kekkei Genkais, sendo elas a liberação da fervura e a liberação da lava. A Mei mistura a liberação do fogo e da terra para criar lava e a liberação da água e do fogo
pra criar a liberação de fervura. E ela mistura as duas Kekkei Genkai dela pra criar habilidades como se fossem uma Kekkei Genkai única, como a névoa corrosiva que ela consegue soltar, que derrete tudo que ela encosta. A Mei é uma ninja nível Kage, ou seja, ela é extremamente forte, e ela combinando essas duas liberações de chakra dela, ela consegue criar névoas corrosivas que derretem tudo que ela encosta, criar ondas de lava que ela consegue derreter também tudo que ela encosta, ou seja, ela derrete tudo. E misturando as duas Kekkei Genkai, ela cria como se fosse uma lava ácida, que eleva o poder do ácido e eleva o poder da lava, fazendo com que os dois corroam e derretam ainda mais coisas. Tanto é que ela conseguiu derreter partes do Susanoo do Madara, que era o Susanoo mais poderoso naquela época, com essa Kekkei Genkai. E a próxima pessoa dessa lista é a Pakura. A Pakura é uma ninja heroína de Sunagakure, a Vila da Areia. Só que ela foi morta no passado, e por isso teve que ser revivida como Edo Tensei na Quarta Guerra Ninja pra gente poder ver os poderes e habilidades dela. A sua Kekkei Genkai única é a liberação do estilo calor, que combina vento e fogo para criar calor suficiente para derreter e evaporar a umidade corporal das pessoas. A Pakura consegue usar essa Kekkei Genkai para criar orbes de calor flutuantes que ao encostar numa pessoa, mumifica uma pessoa instantaneamente, porque desidrata o corpo dela e ela morre na hora. E como ela era uma ninja de elite, conseguia combinar esses orbes com sua agilidade para matar vários inimigos ao mesmo tempo. O que exemplifica que se ela usar essas habilidades, a chance dela conseguir ganhar a batalha é muito alta. E a próxima pessoa dessa lista é a Guren. A Guren é uma kunoichi de Otogakure, a Vila do Som, e é uma das subordinadas mais leais que o Orochimaru tem. Ela aparece principalmente no arco do Três Caudas, que acontece nos episódios ali 90 até o 110 mais ou menos do Shippuden. E a sua Kekkei Genkai é a liberação do estilo cristal. Não se sabe ao certo quais dois elementos utiliza para criar essa liberação do estilo cristal, mas teoriza-se que seja o elemento do estilo terra e a liberação estilo yin. A liberação do estilo cristal permite que a Guren converta qualquer matéria, seja a umidade do ar, água ou terra, em cristais coloridos extremamente resistentes. A Guren consegue dominar o campo de batalha utilizando essa liberação do estilo cristal, uma vez que ela consegue criar armas, prisões e até congelar os inimigos a nível molecular dentro de um cristal desses. A principal e mais forte técnica dela é a prisão de cristal, que ela consegue prender uma pessoa dentro de um cristal, fazendo com que ela não possa se mexer, falar ou fazer qualquer tipo de ação a nível molecular. E não é tão fácil libertar uma pessoa dessa prisão de cristal. A única pessoa que pode libertar é a própria Guren, porque se quebrar o cristal, a pessoa quebra junto e a pessoa morre. O que pode transformar essa técnica numa técnica extremamente letal se o usuário souber utilizar bem. E por último nessa lista temos a primeira Kekkei Genkai de liberação que apareceu em Naruto, que é o Haku. O Haku, como a maioria sabe, tem a liberação do estilo gelo, que combina a água e o vento para criar e manipular o gelo instantaneamente. Como todo mundo se lembra, naquela batalha emocionante que o Haku teve com o Sasuke e com o Naruto, ele consegue criar espelhos de gelo para ataques múltiplos e teletransporte entre eles. E entre esses espelhos de gelo, ela consegue se teletransportar entre eles e consegue criar agulhas que disparam em velocidades insanas no meio das pessoas. O que faz dessa uma técnica extremamente ofensiva e letal. E essa é uma das liberações que as pessoas mais lembram, porque foi a primeira Kekkei Genkai que apareceu em Naruto. Era um conceito totalmente novo. E aí, vocês acham que eu esqueci de alguma liberação? Comenta aqui embaixo se eu esqueci. E comenta também o que você achou do vídeo, o que eu posso melhorar para os próximos. Não esquece também de se inscrever e compartilhar o vídeo para as outras pessoas que gostam de anime, porque isso vai fazer com que eu fique bem mais motivado a trazer vídeos mais especiais ainda para vocês. E é isso então. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.